Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui diretamente da Câmara dos Deputados, pelo Facebook PT na Câmara. Os parlamentares da oposição e da minoria, do PT, do PCdoB, do PSOL, estão aqui para entregar uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, aquele mesmo ditadorzinho que chamou para a retomada do AI-5 no país. Então agora os deputados da oposição, o presidente Gleisi está aqui também, deputada Jandira, boa tarde, deputado Henrique Fontana também chegando, Estamos entrando aqui no Conselho de Ética com os parlamentares da oposição, os parlamentares da minoria, que representam a oposição ao governo do déspota Jair Bolsonaro. Esta representação será entregue aqui no Conselho de Ética. Apresentarão essa representação contra Eduardo Bolsonaro, aquele mesmo que na semana passada defendeu o retorno do AI-5, ato institucional número 5, que foi utilizado durante a ditadura, que acabou com as liberdades democráticas no país. E é isso que esse governo Bolsonaro pretende. Vamos pedir aos colegas para ir andando aqui, para liberar o fluxo aqui um pouquinho. Tem mais gente chegando, a sala é um pouco apertada, tem muitos jornalistas, parlamentares, todos aqui para entregar ao presidente a representação contra Eduardo Bolsonaro, deputado filho do presidente Jair Bolsonaro. A turma que não é adepta à democracia. Boa tarde, presidente. Obrigado aí pela marcação da audiência. Nós estamos aqui, o PSOL, PCdoB, PT, 3 partidos representados, com os nossos deputados todos aqui, para protocolar aqui uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, pela posição que ele manifestou, não só naquele momento, sobre o adicional número 5, mas ele é recorrente quanto ao ataque às instituições. Né? No primeiro momento foi contra, dizendo que fechava a STF com carro no soldado. Um jipe com carro. Sem jipe. Não precisava nem de jipe. Era um cabo de soldado. Era um cabo de soldado. E, posteriormente, ele fez um discurso no plenário muito agressivo, dizendo que se houvesse uma situação em que o povo fosse às ruas, como no Chile, ele acha que deveria ter uma intervenção militar. Posteriormente, então, ele, numa entrevista à jornalista Leda Nagel, ele falou que qualquer situação em que o povo se movimente aqui era necessário o adicional número 5. Nós sabemos que o adicional número 5, como todos os parlamentares se manifestaram, representa exatamente o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, censura, tortura, assassinatos políticos, desaparecimentos. Fala mais alto, porque muita gente consome hoje. Se vocês forem, a gente continua. Não, tá, o pessoal tá indo pra mais pra lá. Tem como ficar ali, ó. Organizar aí. Chega mais, entra mais. É porque a violação foi muito forte. Então, voltando, eu acho que o adicional. Está todo mundo acomodado aí, imprensa? Deputado Glauber. Chega, deputado Glauber. Tá tudo feito aí.
Você vai botar os microfones pra cá, tá? Deixa eu ver. Mas deixa eu ver. Vai, João. Só um minutinho. Vamos lá, Vai. pessoal. Olha, pessoal, Isso, obrigado. Ricardo Celina, presidente do Conselho de Ética. Nós estamos aqui, PCdoB, PT e PSOL, protocolando uma representação contra o deputado Eduardo Nantes Bolsonaro, né, pelas suas palavras e atos, né, que não se enquadram na nossa visão em imunidade parlamentar, porque atenta contra todas as instituições democráticas da República, né. Eu dizia que ele é recorrente na sua lógica de fechar o Supremo Tribunal Federal com o Carlos Soldado. Ele também já fez manifestações no plenário dizendo que qualquer tipo de manifestação política com o povo na rua é preciso fechar o regime ou dar um golpe militar. E em terceiro lugar, e agora, finalmente, ele se manifestou numa entrevista a favor de qualquer tipo de manifestação social popular. É preciso baixar um adicional número 5. O adicional número 5, para nós que vivemos, inclusive, debaixo da ditadura e tudo que aconteceu, né, em 13 de dezembro de 1968, né, a partir dali, a ditadura deu um salto, ou seja, ela matou indiscriminadamente, torturou como instrumento de Estado, desapareceu, fechou o Congresso Nacional, caçou entre 68 e 69, cerca de 90 deputados foram caçados. Não, só entre 68 e 69. Tá? E, mais do que isso, entende? Eles estabeleceram os porões da ditadura mesmo, organizadamente, os doicordes e a tortura como um instrumento de política de Estado, vamos chamar assim. Fora a censura, a falta total de liberdade de organização e é repudiada por todo mundo. Então, nós entendemos que é de uma gravidade muito grande, que não está inserida na imunidade parlamentar, né, que é o direito de voz, palavra dos parlamentares, e queríamos dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro, né, ele realmente incorreu em quebra de decoro parlamentar, segundo o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, nós estamos entrando com essa representação. São 3 partidos, né? E eu queria pedir a Vossa Excelência que desse o encaminhamento necessário. Quero dizer que, pessoalmente, entendi que Vossa Excelência, na sua entrevista, foi muito feliz em termos de notabilizar a gravidade do fato, né? Assim como o presidente da Câmara dos Deputados, também, o deputado Rodrigo Maia. Eu acho que quem defende a democracia não pode compactuar com isso. Inclusive com a convivência e, particularmente, quem é detentor de um mandato parlamentar muito bem votado, de passagem, um desrespeito a todos os eleitores, inclusive. Eu queria passar a palavra aqui para a Gleice, para a Jandira também, para o Daniel, que ele assinou. O Daniel está aqui. Então, o Daniel fala que ele assinou. Depois a Gleice. Falando. Apenas provavelmente repetiu o que já foi dito. A PCdoB discutiu o assunto, considerou de extrema gravidade o que foi dito, considera que ninguém está imune, né, a ser investigado e responder pelo que diz. A proteção que o mandato assegura não é absoluta, né? Não é para cometer crime, nem para agredir a Constituição, a democracia, e decidiu assinar essa representação na expectativa de que o remédio passa pela própria ação da Casa. O Conselho de Ética é o ambiente apropriado para analisar todas as circunstâncias, levantar todos os dados, né, que estão disponíveis, ouvir, naturalmente, o acusado e tomar as medidas necessárias. Eu acho que a instituição, para se fortalecer, preservar suas prerrogativas, tem que garantir, né,
que as proteções sejam asseguradas. E o crime é evidente, é contundente, é reiterado, inclusive, né? Não é a primeira vez que isso se faz e precisa ser contido, né? Em nome da democracia, em nome da institucionalidade brasileira. Então, a presidente do partido não pôde estar aqui presente, mas respalda e subscreve, né? Eu tive a oportunidade de subscrever em nome dela essa representação. Eu tenho certeza que o Conselho de Ética fará as sessões necessárias, o funcionamento necessário para que haja uma deliberação num tempo mais curto possível. Só para complementar, estamos aqui uma delegação de 3 deputados do PCdoB. Eu sou líder da minoria, mas aqui estou como PCdoB. Temos eu, o deputado Daniel, o deputado Alice, representando a presidente Luciana. Apenas para dizer que o tamanho da reação a essa declaração acho que dá o tamanho da gravidade da brasileira que reagiu, mas foi o país inteiro, né? Desde diversas legendas e partidos, inclusive o próprio deputado do partido, o deputado Eduardo Reageira, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a Ordem dos Advogados do Brasil, mais de 80 entidades desse país inteiro, a sua própria intervenção no sentido de respaldar a Constituição brasileira. E, obviamente, que a opinião ela tem um limite, né? Eu não posso chegar da tribuna, nenhum de nós, para falar contra qualquer pilar da Constituição brasileira, como racismo, ou contra qualquer religião. Isso é crime, né? Então, falar contra os pilares democráticos pautados na Constituição brasileira não pode, né? Então, isso é crime contra o Estado Democrático de Direito, contra os pilares fundamentais, que, aliás, essa Constituição ela é fruto da luta contra a ditadura militar. Ela é o resultado dessa batalha, o resultado da luta pela democracia brasileira. Então, ela é constituída de pilares fundamentais. Quem não leu a Constituição não podia estar aqui, né? E atentar contra ela hoje, ainda bem que o país reage, né? Mostra que nós temos uma saúde de consciência cívica brasileira e democrática muito forte. E se essa casa não responde, nós também não merecemos estar aqui, né? Então, a Câmara precisa responder à altura de quem é o seu defensor da Constituição que elaborou e de quem representa a sociedade brasileira que não aceita mais retrocesso nesse campo. Então, nós estamos chamados a responder. E o Conselho de Ética é a nossa expressão maior nesse momento. Presidente, Partido dos Trabalhadores, está aqui o deputado Henrique Fontana, também o deputado Paulo Guedes, é sempre muito cauteloso nessas questões da representação ao Conselho de Ética. Primeiro porque nós privamos pela liberdade de expressão e também pelo direito dos parlamentares se expressar. Isso é fundamental na democracia e nas regras que nos regem aqui na casa. Mas, de fato, essa colocação do deputado é uma colocação contra aquilo tudo que nos dá o direito exatamente de manifestarmos com liberdade. Ele ocupa a tribuna da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e defende uma medida que fechou o Congresso Nacional. Que caça parlamentares. E que caça parlamentares e caça mandatos. Portanto, é contrário àquilo que nós estamos fazendo e exercendo aqui dentro das normas constitucionais. É de muita gravidade. E nós avaliamos que, se não tiver uma medida em relação a isso, nós vamos passar como coniventes para a sociedade e para a história. Ou seja, todos nós aqui vamos estar apoiando o que ele falou, mesmo que ele tenha retirado. A palavra dita não volta. Ela pode ser até ser desculpada, mas ela não volta. Depois que você falou e ela está registrada, gerou seus efeitos. Então, eu acho que nós precisamos de uma medida pedagógica em relação a isso, para que outros fatos não aconteçam e para que esse mesmo parlamentar, que já outras vezes se posicionou, não venha se posicionar novamente numa afronta à Constituição, ao Estado Democrático de Direito e ao Parlamento que ele está fazendo parte. Muito bem. Deixa eu só registrar o deputado do PSOL aqui presente, o deputado Sâmia, o deputado Irandina, Marcelo Preto, o deputado David, Fernanda. Tem mais alguém nosso? Lauber ali. Não sei se mais alguém. Só praticamente completo. E eu queria que, então, junto com a Jandira e com a Grace, que a gente pudesse fotografar a entrega que já foi protocolada.
Bom, então, se a minha opinião quanto ao ocorrido, vocês todos já viram pela imprensa, né? Ali eu me manifestei como parlamentar e como brasileiro, e não como presidente do Conselho de Ética, até pela função que exerço nesse Conselho. Quanto a essa representação, ontem eu vi pela imprensa que a rede teria protocolado, também. Eu acho que essa é outra, não é isso? É outra. Então, quando se novos protocola, elementos. quando há vários protocolos do mesmo fato, a tendência é um apensamento e que vire uma representação só, em trâmite no Conselho. Mas agrega novos fatos, né, presidente? Pega aquele discurso na tribuna mas vai na haver terça, essa na técnica, também mas permanece. quando o objeto principal Vai juntar. é Não, tá bem, elas juntam, Se juntam. e para poder dar uma representação Única. junto no processo único. Até o momento ainda não chegou nada oficialmente aqui para a gente no Conselho de Ética. Estou recebendo aqui simbolicamente de vocês, mas o ato, o processo, o procedimento correto é chegar da mesa, ser encaminhado para o Conselho. Já está protocolado. Eu estou vendo que já foi protocolada a mesa, então o Conselho vai aguardar essa representação chegar ao comunicado da mesa, chegar ao Conselho. Se não houvesse protocolo na mesa, me parece que se viesse protocolar direto aqui, eu teria que encaminhar para lá e retornar, mas como já foi dada a entrada, eu vou aguardar o comunicado aqui para a gente dar o prosseguimento que tem que ser dado. Indicação do relatório. É uma pena o Conselho de Ética estar trabalhando tanto esse ano. Né? Essa, se não me engano, é a 11ª no 11º mês da legislatura. Então, uma média de uma por mês. São todos os recordes do Conselho de Ética. Esse ano nós temos atingido, está aqui o deputado Cezinha, que é nosso primeiro vice-presidente aqui no Conselho, e tem nos ajudado bastante, porque o Conselho está nos consumindo muito e as nossas atividades parlamentares não se resumem a isso, se resumem às comissões, à relatoria, atividades parlamentares no Estado, e a gente precisa desse apoio dos nossos vice-presidentes e tenham tido essa parceria de todos eles aqui no Conselho na condução dos trabalhos. O Conselho de Ética aqui ele tem se reunido semanalmente e no mínimo uma, chegando a ter até 2 reuniões por semana. Quem é membro aqui do Conselho sabe que isso é fato. Então, assim, o Conselho tem feito a sua parte e vai continuar fazendo. Não é porque é o filho do presidente da República ou porque é deputado A, B ou C, nós vamos dar o prosseguimento correto como tem que ser dado, como se fosse uma representação como qualquer parlamentar dessa casa que tenha se cedido em algum partido ou deputado que tenha no direito de ter representado contra ele. Quanto à tramitação, regimentalmente, quanto ao nosso código de ética, vocês também têm acesso, existe prazos a serem cumpridos, né? Assim que chegar o processo, a representação no Conselho, nós vamos marcar para a semana seguinte a instalação do processo, o sorteio da lista tríplice, e aí, sorteado, nós vamos escolher e designar o relator, que vai ter 10 dias para poder estar trazendo parecer preliminar a voto no Conselho. E assim vamos iniciar o debate e dar seguimento no processo, certo? Então, acho que é isso. Saiba que da nossa parte, da parte do Conselho, vamos fazer a condução com transparência, seguindo o nosso regimento e o nosso código de ética. É verdade que o Conselho, eu sou membro do Conselho de Ética, é verdade que é um recorde, uma quantidade enorme, mas é a primeira vez que uma quantidade tão grande de partidos representa na mesma direção. Há algo diferente neste caso, né? Porque, sem dúvida alguma, isso diferencia de todos os outros casos e mostra o quão grave é o que aconteceu. Isso não antecipa nenhum juízo, nem pode, não é o que a gente está pedindo. Agora, apologia ao crime, é o que se trata, né? Porque fazer apologia à ditadura é fazer apologia à tortura, fazer apologia ao crime, isso está na peça entregue. E é muito grave, é intolerável. E sou testemunha do equilíbrio que a Comissão de Ética tem tido em todos esses casos, né? Então é muito importante também testemunhar isso aqui. E não à toa tantos partidos estão agindo na mesma direção, porque, evidentemente, a gente precisa dar uma resposta a isso. A repercussão está aqui estampada, né? Então é preocupação da sociedade. Eu queria fazer uma pergunta. É visível. Causa justa e justa causa. É visível a diferença do caso diante dos outros, é pela repercussão na mídia que o caso teve antes mesmo de chegar aqui no Conselho.
E por se tratar do parlamentar, que é filho do presidente da República, e além da gravidade do fato que traz a representação que eu já Presidente, lembre que ainda no Brasil... Mas isso não muda a condição em relação ao qualquer outro caso. Apenas para realçar, presidente, que esse caso, além de todo o fato em si, nós tivemos no Brasil 434 mortos desaparecidos e os familiares ficaram muito atingidos diante desse fato, porque as pessoas que ainda buscam os seus entes queridos se sentiram muito agredidas, porque até hoje essas coisas não estão resolvidas. Então a gente recebeu muita mensagem desses familiares, dizendo, poxa, mas mais uma vez esse desrespeito, porque é muito agressivo, porque nós ainda vivemos um Brasil em que essas coisas não estão concluídas e nem resolvidas. Então é muito agressivo, é muito desrespeitoso, é muito antidemocrático tudo isso. É isso aí, presidente. Obrigado. Eu queria entender a estratégia dos parlamentares, dos partidos da oposição, já que, por exemplo, se tem o requerimento, a representação de ontem da rede, e tem de mais 3 partidos hoje. Só restam outros 2 partidos da oposição para ficarem ali no sorteio para a lista tríplice. O que os senhores pensaram? Não fica muito limitado ou os senhores conversaram com partidos do centro e tiveram a sinalização de que eles devem estar alinhados com os senhores? Todos que defendem a democracia foram atingidos, não foram só os partidos de esquerda. Eu tenho certeza absoluta que o relator terá isenção. Terão responsabilidade. Terão responsabilidade e isenção. Relatores. Eu quero só pontuar um quesito que todo conselheiro do Conselho de Ética, ele é eleito. O partido indica, mas ele é eleito. O partido não tem, naquele momento da eleição até agora, ele não tem poder sobre o conselheiro para tirar ele do conselho, para opinar, etc. Então ele tem total independência em conduzir o seu parecer. Então todo conselheiro ele tem, é diferente de qualquer membro de comissão, onde o partido tem poder em retirar o membro. Ou seja, a gente já viveu situações muito acirradas e pesadas dentro do conselho, que houve tentativas de manobras que realmente viram que a dificuldade, porque cada conselheiro tem o seu mandato. Só tem uma forma de se mexer se o próprio conselheiro entender de renunciar àquele mandato dele, e aí o partido vai submeter à eleição um novo membro. Então existe uma certa independência nesse sentido. Democracia é uma preocupação bem ampla, não é só da esquerda. É isso que nós esperamos. 16 partidos da Tem cidade. 6 mais. Confiantes. Obrigada, presidente. Obrigada. Foi entregue ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, aqui na Câmara dos Deputados, uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que defendeu o retorno do ato institucional número 5, o AI-5. Estamos tentando sair aqui só um pouquinho, estamos tentando... Vamos gravar, quem quer gravar com o presidente aí, vamos gravar ali. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar recebeu aqui dos parlamentares da oposição e da minoria, presidenta Gleisi Hoffmann do PT, deputado federal Henrique Fontana, deputados do PSOL, deputados do PCdoB, acabaram de entregar aqui no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar uma representação no Conselho de Ética contra o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que não tem apreço algum pela democracia. Vamos aqui. Estamos ao vivo aqui diretamente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara dos Deputados. Neste momento, acabou agora há pouco a entrega de uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que defendeu o ato institucional número 5 na semana passada, ou seja, ferindo gravemente os preceitos democráticos do país.
como é de costume do clã Bolsonaro, que não respeita a democracia, esse governo de extrema-direita que tomou conta do país, mas que enfrenta resistência, sim, aqui na Câmara Federal, das bancadas da oposição e também de todos aqueles que têm apreço à democracia. Protocolar representação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro, com suas palavras, atos e ações que são recorrentes. Ou seja, ele está defendendo sempre o fechamento de instituições, o golpe militar, como ele fez na tribuna da Câmara na semana passada, e agora, numa entrevista à jornalista Leda Nagli, ele propôs a aplicação do adicional número 5, que tem o seguinte significado na ditadura militar: tortura, assassinatos políticos, fechamento do Congresso, cassação de parlamentares, fechamento do Supremo Tribunal Federal, perseguições políticas, censura à imprensa e todo tipo de arbitrariedades e cerceamento da liberdade de organização, manifestação e expressão. Isso atenta contra a Constituição da República, isso fere o decoro parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele não pode alegar imunidade parlamentar, porque ele está atentando exatamente contra aquilo que o elegeu, a democracia brasileira, o voto popular, o sufrágio universal, com o qual ele mesmo foi eleito. Então, é golpe de Estado, é ditadura, é tortura, porque Eduardo Bolsonaro está defendendo. Por isso, nós viemos ao Conselho de Ética, levando em conta que houve um repúdio generalizado na sociedade. 16 partidos dessa casa assinaram notas combatendo essa visão, denunciando essa visão e repudiando essa visão de Eduardo Bolsonaro. Nós esperamos que o Conselho de Ética dessa casa, em cima do seu estatuto, do seu regimento, encontre as medidas necessárias para a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, já que ele quer uma ditadura e o fechamento do Congresso Nacional. Líder, desculpa, mas eu não me senti contemplado na resposta lá de dentro. Eu não entendi a estratégia. Bom, primeiro dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro é reincidente nesse tipo de pronunciamento. Já falou isso anteriormente e agora volta a falar na qualidade de deputado. É muito grave essa manifestação que se reporta a fechar o Congresso ao qual ele pertence. Por isso a necessidade de que o Conselho de Ética tome providências e tenha medidas pedagógicas em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, sob pena de todos sermos coniventes com esse tipo de afirmação, se nada for feito. Lembrar que o AI-5, além da retirada dos direitos democráticos, do assassinato de pessoas, do fechamento de Congresso, também foi vital para impor uma pauta de retirada de direitos aos trabalhadores brasileiros, que ficaram sem sua representação sindical, sem seus instrumentos de luta e também a retiradas de direitos sociais. Então nós não estamos falando apenas da democracia, no sentido da manifestação e da luta, mas também no sentido concreto dos pessoas. Foi um tempo muito triste para o Brasil e a gente espera que, sinceramente, o Conselho de Ética e essa casa possam responder à altura e de forma taxativa para que haja uma penalização ao deputado, nesse caso, a penalização máxima que nós achamos que é a correta. Obviamente que vai ser investigado, levantado, julgado, mas é pedagógico para que isso não tenha mais reincidência nem por parte dele e de nenhum outro parlamentar. Nós consideramos que é necessário, a mais contundente repulsa a esse tipo de prática, esse tipo de discurso. A violência contra a nossa Constituição, a institucionalidade, a democracia brasileira. O AI-5 tudo isso, a dor, o sofrimento de pessoas, a violência não só contra a democracia brasileira, mas ainda hoje milhares de famílias choram a perda de seus entes, seus filhos, seus parentes, muitos dos quais
não tiveram sequer o direito de ter o ente querido sepultado, né? São ainda muitos desaparecidos. É disso que estamos falando, né? É esse o discurso do Eduardo. Então, isso não pode ter nenhum tipo de proteção da Constituição dentro de nenhum setor da sociedade brasileira. Portanto, acho que cabe o Conselho de Ética adotar, eu tenho confiança que isso acontecerá, as medidas necessárias para impedir que esse tipo de prática continue a existir aqui no Congresso Nacional. Isso é uma violência e extrapola o que é a liberdade de expressão, de opinião que a proteção do mandato assegura. Ficou sua dúvida sobre essa questão de tantos partidos subscreveram relatórios, não seria melhor preservar os partidos parlamentares para serem relatores? Pode eu explicar aqui para você? Primeiro, o Conselho de Ética tem 21 membros e a oposição tem 6 membros. Né? Em segundo lugar, 16 partidos assinaram uma posição repudiando a fala do Eduardo Bolsonaro. Em terceiro lugar, eu acho que a gente, que tem tradição política, inclusive, de resistência à ditadura militar, ao adicional número 5, não poderíamos deixar passar em branco. Esse tipo de controle é necessário que isso aconteça. E mais, há um sorteio. Nós temos um sorteio em que vão ser sorteados inicialmente para a admissibilidade de 3 parlamentares e um deles será escolhido pelo presidente. Então nós estamos sentindo que esta não é uma questão só dos partidos de oposição, mas de todos os partidos que lutam pela democracia aqui no Brasil. Tanto que o repúdio foi generalizado. E nós estamos confiantes que isso vai resultar em algum tipo de encaminhamento que vete, que condene esse tipo de prática, no caso do Eduardo Bolsonaro. Então o Conselho de Ética é soberano para decidir essa questão e eu acho que haverá uma grande pressão da sociedade civil, da democracia brasileira, para a gente alcançar um resultado que breque esse apelo ao autoritarismo, à tortura, ao desaparecimento político, à censura no nosso país. Tem algum prazo, Isa? Tem algum prazo? Não, deixa eu só completar a resposta do Ivan. É porque, primeiro, é o seguinte, você tem toda a ação do energética, tem o lado da relatoria, não precisa, tem o lado da relatoria, mas o peso da representação que entra também tem importância. Então, você vê, já tem 4 partidos, esse peso tem importância na hora do relator avaliar o seu relatório. São 4 bancadas da casa representando, é diferente de ser de um parlamentar, como é a rede. Né? A rede tem uma parlamentar apenas. Quando você faz uma representação com 4 bancadas, isso tem um peso diferenciado dentro do Conselho de Ética. Então, o peso da denúncia tem importância para o relator. E, além disso, o relator dentro do Conselho de Ética, como disse o presidente, ele tem independência em relação ao seu partido. E essa não é uma questão só da esquerda. A democracia é uma questão mais ampla que só da esquerda. Então, é importante, mesmo que seja um relator de um partido de centro, que ele tenha o peso da representação inicial e o peso do que significa isso para o Congresso como um todo. Então, nós não temos essa preocupação de que o relator seja necessariamente alguém da esquerda, mas alguém que preze e queira respeitar a democracia brasileira. Os prazos, o presidente falou, mas vale a pena resgatar, né? Marcelo Freixo e eu somos representantes do PSOL na Comissão de Ética. Ele vai receber e na sessão subsequente, da semana seguinte, fazer um sorteio. E aí tem 10 dias para parte e aí começa a Estamos ao vivo, aqui diretamente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Os parlamentares dos partidos de oposição, PT, PSOL e PCdoB, eles acabaram de protocolar aqui no Conselho de Ética uma representação contra Eduardo Bolsonaro pelas declarações afrontosas contra a democracia brasileira, quando Eduardo Bolsonaro disse que o AI-5 deveria ser retomado aqui no Brasil. É um ato...
mais claro, né? Vamos aqui ouvir mais parlamentares agora que falarão ainda mais aqui sobre a representação no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. O deputado Henrique Fontana está aqui, a deputada Jandira Fegali, o deputado Marcelo Freixo também. Para juntar todas as páginas aqui para a gente entrar todo mundo junto. Vocês podem dar um passo para trás, para a luz entrar um pouquinho mais? Pegar a luz. Vamos passar atrás para dar luz à frente. Deputado federal Henrique Fontana, pelo PT, deputado Marcelo Freixo, deputado Jandira Fegali, todas as páginas ao vivo aqui. Eu retomo, né? Nós estamos com diversas páginas aqui da minoria, da oposição, da deputada Jandira Fegali, deputado Freixo, a página do PT também, Mídia Ninja, né? E, em resumo, nós terminamos de protocolar uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem sido reincidente dos ataques à democracia. Ele repetiu diversas vezes esse mesmo tipo de postura e no final da semana passada ele ultrapassou a todo e qualquer limite, né? Ultrapassou a todo e qualquer limite ao incitar o crime, ao incitar o desrespeito à Constituição brasileira, ao incitar o crime de descumprir a Constituição brasileira, de propor a volta de uma ditadura ao nosso país. O deputado Eduardo Bolsonaro tem, como eu disse há pouco, repetido esse tipo de postura. Ele tem demonstrado mais do que isto, que esta é uma forma pela qual ele organiza a disputa política. Ele acha que quanto mais ele atacar as instituições, melhor é o resultado para a visão que ele tem de Brasil. E a ampla maioria dos brasileiros, deputado Jandira, deputado Freixo, não concorda com isso. Não quer a volta da ditadura, não quer AI-5, não quer fechar o Supremo Tribunal Federal, não quer fechar o Senado, não quer fechar a Câmara Federal, quer respeito à pluralidade, ao nosso direito de exercer as nossas opiniões. Então, eu só encerro com esta frase, depois vamos ouvir a Jandira e o Freixo, dizendo o seguinte: a imunidade parlamentar, ela é para expressar opiniões sobre temas que sejam os mais variados possíveis, mas ela não pode ser usada para, por exemplo, incentivar o racismo. A imunidade parlamentar não pode, qualquer crime, ela não pode ser usada para incitar o crime. E isto é o que está centrado na nossa representação, que esperamos ver agora debatida pelo país e analisada no Conselho de Ética. É importante realçar nessa rápida conversa nossa aqui, que quando o deputado Eduardo Bolsonaro faz o que faz, e ele rapidamente, depois pela repercussão, ele tenta pedir desculpa, né? Na verdade, não adianta, porque ninguém acredita nas desculpas, porque é um processo muito, não é a primeira vez, muito reiterado, né? Você veja que não só ele agrediu o Supremo, como ele elogiou, junto com o pai dele, o brilhante Ustra, no período do impeachment da Dilma, ele ameaça o Supremo, ele agride o tempo todo as instituições democráticas. Está no DNA, né? Quando o pai dele fala do Fernando Santa Cruz e ele secunda todas as ações antidemocráticas que vêm da família, e ele, ao falar do AI-5, primeiro ele propôs o golpe militar da tribuna, e em seguida ele propõe o ato institucional número 5 como uma solução. Ele fala assim de uma forma tão natural, né? Ele fala isso como uma grande novidade, né? Eu até outro dia vi você falando que era o AI-6, né? Como uma forma de... Quer dizer, o adicional número 5, para quem conhece um pouco da história, sabe o significado disso. Eu falava outro dia para um público jovem que talvez não tenha acompanhado a história. Em 10 anos foram 149 mandatos parlamentares cassados. 149 mandatos, fora a censura, a liberdade de imprensa, as artes, né, fora os habeas corpus que foram impedidos, cassação de ministros do Poder Judiciário, fora tudo que ele abriu de caminho para a tortura, para os desaparecimentos, para as mortes políticas, para a prisão, para o crime de manifestação, ou seja, é algo muito grave. E isso atenta contra os principais pilares da Constituição brasileira,
o artigo das disposições transitórias que derivou dessa luta pela democracia brasileira reconhece os crimes de estado de exceção da ditadura, e foi de onde, inclusive, saiu a criação da Comissão da Verdade. Então, a gente não pode, a casa não pode conestar, aceitar ou fazer de conta que nada aconteceu. Ele é um agente público. Ele não pode usar a tribuna ou usar o seu cargo para propor algo que viola a Constituição e viola o Estado Democrático de Direito. Se essa casa não responder, nós entraremos num processo muito difícil de credibilidade e respeitabilidade e de não poder sustentar a Constituição brasileira nas mãos. Esse ano, gente, nós já tivemos 11 denúncias no Conselho de Ética. Eu sou membro do Conselho de Ética. 11 denúncias, mas é a primeira vez, mesmo tendo um número recorde de denúncias no Conselho de Ética, é a primeira vez que 4 partidos diferentes denunciam um mesmo deputado, um mesmo caso. Isso não tinha acontecido em nenhum dos outros. Por que a gente fez isso? Porque tem um peso. Isso tem um peso, é uma denúncia que é diferente das outras, Fontana e Jandira, porque um parlamentar, ele não pode, e aí o que menos importa, nesse caso, se ele é filho do presidente ou não, se torna mais grave, né? Mas nós não podemos ver um parlamentar defender o ato institucional número 5, que representou, no seu artigo 2º, o fechamento do Congresso. E só seria reaberto quando no desejo do presidente. Né? É muito grave um parlamentar fazer isso. É o fim da democracia. Ele não pode, dentro do maior símbolo da democracia, propor o fim da democracia. E ele faz apologia ao crime. Porque o ato institucional número 5 amplia a ditadura, torna a ditadura mais violenta e traz com ela a tortura, desaparecimento, a morte. Então, em homenagem também aos familiares desaparecidos, que não conseguiram enterrar sequer os seus parentes, né? É bom dizer que neste prédio, ali na frente, a gente tem um busto, não é do Brilhante Ustra, né? Mas é do Rubens Paiva. Então não pode, num lugar que tem o busto do Rubens Paiva, você tem um deputado que fala do AI-5. Então ele cometeu crime grave. Tem 4 partidos, a gente está falando da Rede, a gente está falando do PCdoB, a gente está falando do PT, a gente está falando do PSOL. São 4 partidos que entraram com representação hoje no Conselho de Ética. A gente não tem a menor dúvida que esse caso será aberto e ele vai ter que responder a isso. Isso é uma resposta básica que a gente dá. Para concluir, eu acho que a gente pode deixar muito claro que não é um caso de imunidade parlamentar. Talvez seja um caso de imundície parlamentar, né? Sem dúvida alguma, é uma imundície um parlamentar defender a tortura, defender a ditadura num momento como esse do Brasil. Ele não tem esse direito, ele não está protegido por lei, ele vai responder isso no Conselho de Direito. Freixo, Jandira, eu só queria colocar uma frase também, Jandira, e depois a gente te ouve na sequência. Tudo é muito grave o que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito, está aqui chegando o deputado Ivan Valente, que é o líder do PSOL. Eu dizia, tudo é muito grave que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito em diferentes episódios. E neste episódio, que é gravíssimo, ele acentua uma característica do tipo de ação política que um governo que quer implantar uma ditadura no país faz. Ou seja, ele tenta intimidar as pessoas que pensam diferente dele. Em que contexto ele fez esta ameaça de retomar o AI-5? Dentro de um contexto onde ele dizia, se houverem manifestações contrárias ao governo, nós vamos repetir e podemos usar mecanismos como o AI-5. Ou seja, o que ele tenta fazer com isso? Ele tenta intimidar as pessoas que expressam opiniões contrárias ao atual governo. Aliás, o pai dele na presidência intimida a imprensa, a mídia, partidos adversários e sempre repete esta lógica. Então, o que o deputado Eduardo Bolsonaro vai aprender com este processo que ele está respondendo no Conselho de Ética é que ele não é dono do Brasil, que o Brasil é uma democracia e que ele tem que respeitar esta democracia e tem que respeitar os protestos daqueles que criticam o governo liderado pelo pai dele e pelo partido dele, que, aliás, do meu ponto de vista, está indo muito mal. A Jandira queria falar uma outra coisa. Dizer que ele fala isso ameaçando a esquerda, né? Ele diz, se a esquerda, os movimentos sociais, se a esquerda resolver provocar manifestações, ou seja, ele intimida os movimentos que estão na rua, ameaça a esquerda e ameaça um instrumento que caça mandatos. Que fecha o parlamento. Né? Então, essa é uma primeira instância. A segunda é que ele, ao dizer isto, não só ele afronta a Constituição, como ele faz uma ameaça dirigida logo depois
do pai dele provocaram uma profunda agressão às instituições inteiras com o tal meme das hienas. Então, eles provocam o tempo todo caos institucional, eles provocam o tempo todo o desrespeito e a desqualificação. Terceiro, nós torcemos para que neste processo as pessoas entendam que a questão democrática não é uma questão só da esquerda. O Conselho de Ética tem vários membros que são da esquerda, são 21 membros, tem 6 da oposição. Todo o resto não é da oposição, mas tem muitos parlamentares que reagiram a essa declaração e que fazem parte do Conselho de Ética. O presidente da casa reagiu. Então nós esperamos, sinceramente, que esse processo dentro do Conselho de Ética, ele tenha a cara ampla como foi o tamanho da reação que a sociedade teve nesse momento. Então não é uma questão só nossa, mas é uma questão da democracia brasileira, o que significa que o relator que vai assumir este caso tem que ter a independência e o compromisso com a democracia para responder a essa questão. Em terceiro lugar, é bom dizer que essa ação no Conselho de Ética, ela também ela secunda uma outra ação, uma notícia que nós já fizemos também no Supremo Tribunal Federal, só para relembrar. Então, para encerrar a nossa transmissão aqui ao vivo, vamos ouvir o deputado Ivan Valente, que é o líder do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Deixa só passar aqui, senão a transmissão ao vivo do Fontana. Estamos ao vivo aqui, finalizando a transmissão pelo PT na Câmara, a entrega aqui no Conselho de Ética, na Câmara Federal, de uma representação contra Eduardo Bolsonaro, que defendeu a volta da censura, a volta da ditadura no país, quando ele disse que era necessário novamente um AI-5, um ato institucional número 5 no país. Agradecemos a sua audiência, siga com o PT na Câmara, curta, comente e compartilhe. Tivemos problemas na transmissão aqui com o som, nós vamos procurar corrigir aqui, tá bom? Muito obrigado, um abraço.